Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus é o sermão profético de Jesus, são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos e tem orientações bem sérias para a nossa vida de hoje. Vamos à leitura. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de vir a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o esperar, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos, Mateus, no capítulo 24, deixa claro para nós que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O capítulo fala da destruição do templo, que já aconteceu por volta dos anos 70 a.C. Também vai nos falar da segunda vinda de Jesus, vai nos falar dos fins dos tempos, E os sinais do fim estão aí, visíveis, E o capítulo 24 é apenas o princípio das dores. Como Jesus predisse no capítulo, haveria de vir, e tem vindo, tem aparecido falsos cristos, guerras, rumores de guerra, fome, terremoto, tribulação, maremoto, tsunamis, multiplicação da maldade, Olha, ontem a gente assistiu aí no jornal que um homem, provavelmente um pai de família, totalmente tomado pela maldade do seu coração, não foi selecionado para um serviço, entrou num shopping e matou a gerente do estabelecimento porque não foi escolhido para o serviço. Multiplicação da maldade no coração do homem, o esfriamento do amor a Deus e ao próximo. Todas essas coisas nós temos vivido em nossa geração e já há algum tempo a gente tem presenciado, todo esse tipo de malignidade sendo praticada na humanidade.
Mas, na verdade, o capítulo também revela uma coisa interessante né, que nós mesmos temos retardado o fim, nós, os crentes, os servos, os escolhidos, os eleitos, por causa da morosidade com que nós temos levado a pregação do Evangelho, né? O capítulo 24, ele deixa claro que o fim virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Mas nós temos vivido um tempo de morosidade, um tempo de lentidão, um tempo onde a gente não vê mais o Evangelho sendo pregado nas praças públicas, não se vê mais, né, os crentes saindo de porta em porta para anunciar o Evangelho da salvação, né? As mídias sociais, a internet tomaram conta do mundo atual, tem trazido uma distração demoníaca para os crentes, né? Os crentes não aproveitam mais, nós não aproveitamos mais as oportunidades para compartilhar Jesus. E essa é a grande missão nossa, né? Então, queridos, o capítulo fala, ele nos alerta, ele nos instrui, ele fala da segunda vinda de Jesus. Né? Ele fala que Cristo não virá mais como um bebê, como um infante, mas ele virá em glória, todo olho verá. E virá para quem? Virá para aqueles que estão preparados, virá para aqueles que o verão de antemão e serão arrebatados, porque quem não for passará por grande tribulação nessa terra. Né? E para o dia da segunda vinda de Jesus, não importa de que forma Cristo volte para nós, não importa a forma que Cristo vai voltar para nós. Ele pode voltar para nós na hora da nossa morte, como ele pode voltar no céu e nós o vimos a olho nu no grande dia do arrebatamento. Mas fica claro uma coisa aqui no capítulo 24, que nós temos que estar preparados para este dia. Temos que estar preparados, temos que dar conta do nosso interior, da nossa maneira de viver, temos que dar conta de aplicar no nosso dia a dia os princípios da palavra do Senhor. Temos que dar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Esse deve ser o nosso foco. Nosso foco deve ser cumprir a missão. Cumprir a missão que Deus tem colocado diante de nós, de cada um de nós. Cada pessoa tem um propósito, um sentido. Cada pessoa que conhece Jesus tem a direção certa. E a direção certa para ser seguida é a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos retardado não o fim, mas a maldade. Quanto mais demorarmos para pregar o Evangelho durante o mundo inteiro, mais a maldade se erguerá, mais a maldade, a iniquidade se multiplicará, mais atrocidades acontecerão, mais tristezas acontecerão, porque nós temos deixado de lado a missão. Então, o capítulo 24 para mim é um alerta de retomada, um alerta de olhar para a nossa volta e perceber aqueles que ainda não têm Jesus, orar por essas pessoas, molhar com a palavra de Deus e aquecer o fogo no coração delas por meio da intercessão, porque é o que nós podemos fazer. Falar do amor de Jesus, pregar o Evangelho e aquecer o fogo dos corações com a intercessão. Quando nós intercedemos por alguém que não conhece Jesus,
Esse coração será aquecido no poder da oração, da intercessão. O Espírito Santo terá acesso, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa terá um encontro com o Senhor. Então, o capítulo 24, para mim, ele traz esse alerta precioso de que é preciso ser sóbrio, vigilante, com a missão que Deus nos deu. Porque não se engane, queridos, Jesus nos deu apenas uma ordem, que foi proclamar, ensinar, batizar, compartilhar do Evangelho de Jesus com todos aqueles que não conhecem. Orar por aqueles que estão morrendo sem salvação. Orar para que eles, antes de morrer, conheçam o Cristo. Orar por aquelas pessoas que estão lutando nas suas guerras interiores, que não dão conta de viver o Cristo hoje. Orar por eles, para que eles possam viver o Cristo no seu dia a dia. E como é difícil essa tarefa de viver o Cristo no dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, eu te adoro nessa manhã. Adoro o Senhor, ó Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Por esta palavra, este convite, este alerta, essa advertência de que precisamos, Pai, ser sóbrios, ser vigilantes, Pai. Não podemos, ó Deus, nos distrair com as coisas deste mundo, Pai. Precisamos sim, ó Deus, estar alerta com tudo em todo o nosso modo de viver, em todo o nosso dia, para as pessoas que se achegam perto de nós e não te conhecem e ainda não ouviram falar de você, Pai. Não ouviram falar do Senhor. Pai, nos dê esta brevidade, Pai. Nos dê essa urgência no coração no dia de hoje. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu tens feito para mim, para a minha família, para os meus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu sou grata pelo teu cuidado, sou grata pela tua palavra que me adverte, que me ensina, que me instrui, Pai. Pai, quero colocar diante de ti a vida dos meus queridos, os meus filhos e filhas, genros e noras, netos e netas. Pai querido, que no dia de hoje, Pai, os meus possam ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, entender, ó Deus, os teus caminhos, ser sóbrio e vigilante. Ajuda meus filhos a serem sóbrios e vigilantes. Ajuda, Senhor Deus, os meus filhos a não perderem nenhuma oportunidade de compartilhar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Deus, ajuda eles a serem, Pai, servos fiéis ao Senhor, ó Pai, a estarem preparados, ó Deus, para o grande dia do Senhor, que virá para todos nós. Pai, toma a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço perdão, Deus, se no dia de hoje, em algum momento desse dia, Pai, eu deixar de fazer a tua vontade, Deus, eu te entristecer. Paizinho querido, eu não dar conta das minhas emoções. Eu não dar conta, Pai, não ter autogoverno das minhas emoções, dos meus pensamentos, que todos eles sejam levados cativos à obediência do Cristo ressurreto. Paizinho querido, assim, ó Deus, eu intercedo por aqueles que eu amo no dia de hoje, Pai. Eu intercedo, Deus, pela minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Intercedo pelo Ingo, pelo pastor Marcos, pela Marina naquele hospital, Deus. Intercedo por essas vidas preciosas, Pai, que se encontram enfermas, Deus, doentes, ó Pai. Paizinho querido, mas Tu, ó meu Senhor, és o Deus da cura, és Jeová Rafá, o Deus que nos cura. A Tua palavra, Deus, nos ensina, Deus. Paizinho querido, ela nos ensina, e é sobre a Tua palavra que eu peço a cura desses meus queridos, Pai. Tua palavra diz que Tu levaste na cruz toda a nossa enfermidade.
Tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro. Então, sobre esta palavra eu clamo a Ti, intercedo, Pai. Eu aqueço, Deus, os corações dos Teus filhos, Pai, com a Tua palavra, Senhor Deus, e peço a cura, porque é isso que Jesus ensinou, Deus. Jesus ensinou isso, tudo que pedirdes crendo em oração, já recebereis. Paizinho querido, então assim, desta forma, eu coloco essas vidas preciosas diante do Senhor. Pai de amor, toma o meu dia diante de Ti, Senhor. Toma meu dia nas Tuas mãos. Enche, Paizinho querido, nosso coração da Tua presença, Pai. Acampa Teus anjos guerreiros e ministradores neste lugar. Deus, acampa Teus anjos guerreiros e ministradores. Pai, eu oro a Ti pela vida da Marluce, Deus. Toma Tua filha nas Tuas mãos. Toma seu coração. Toma o seu intelecto, Pai. Toma a sua razão. Que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso ao seu coração, à sua mente, Pai. Toma a vida do Zé Gomes, Deus, completa a Tua obra, Senhor, na vida dele. Paizinho querido, toma a vida de Milena, a vida de Diego, esta família que me recebe. Essa família, Senhor Deus, que nós temos esse laço de amizade. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre a vida deles, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Enche o coração deles, Deus, da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia, Pai. Toma a vida dos meus queridos, Pai. Toma a vida da Nara, salva seus filhos. Toma a vida da Sandra, salva seus filhos. A vida da Audrey, salva o esposo e filhos. Pai de amor, enche o coração deles da Tua graça. Toma, Deus, a nossa equipe, Deus. Eu oro pela